Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Textuário: Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Verdade prática. As Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Meu saudoso pastor dizia que o pastor é um presente de Deus para a igreja e eu concordo com ele. Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. Então vemos aqui 4 pontos interessantes sobre o que vai falar a ideia, né, os pastores infiéis. Quantos pastores infiéis temos nos dias atuais e sempre teremos os pastores infiéis, até para que assim fica evidenciado aquele pastor fiel, né? Deus como futuro bom pastor. Sim, Deus será o nosso futuro bom pastor. O julgamento entre as próprias ovelhas e, por fim, o Messias como o pastor, no caso Cristo. Sobre o rebanho, ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Muito interessante a dinâmica da ovelha, nós veremos nesta lição. A simbologia da ovelha, o porquê que nós somos chamados também como ovelhas. Veja que a ovelha é um ser, no caso aqui, muito dócil, né? É um símbolo de sacrifício e redenção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha. Eu já tive essa oportunidade quando eu fui num parque temático. E é muito interessante a simplicidade da ovelha. É muito interessante. É extremamente ingênua, desprotegida, não tem maldade nela. E isso traz para nós a mesma dinâmica. Lembra que Jesus falou que nós temos que ser prudente como a serpente e singelo como uma pomba. Então, ingênuo, né, como uma pomba. Então, veja que a ideia sempre é essa, né? Nós não devemos ser ovelhas rebeldes, devemos ser ovelhas obedientes ao nosso pastor. É claro, se o nosso pastor for um bom pastor, for um pastor fiel, né? Na verdade, eu não gosto muito da expressão bom pastor para um pastor humano, porque o bom pastor é Cristo, mas que o pastor seja fiel, né? Caso o pastor seja infiel, ele deve ser também repreendido. Natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Já colocou um animal para cima? Uma barata, por exemplo. Já viu como é que ela fica se batendo? A ovelha, ela é parecida, se bem que a dinâmica de ovelha e barata é bem... Acho que não ficou legal, né? Bom, mas a ovelha, ela é dócil, medrosa, e ela precisa sempre de cuidado. Então veja que se ela ficar com as pernas para cima, ela certamente morrerá. E ainda tem a questão dos lobos, né? Os maus pastores, né? Vamos assim dizer. Por quê? Porque ela é extremamente indefesa, por isso que a ovelha precisa sempre de um pastor. Só que esse pastor precisa ser um pastor fiel, precisa ser um pastor dedicado. Lembra de Davi? Davi cuidava das ovelhas e levava aquilo muito à risca, levava aquilo muito a sério, a ponto de atracar com animais ferozes. Por quê? Porque ele cuidava bem das ovelhas. E assim também deve ser o pastor. Há algo muito interessante na vida de Davi, que Davi muito provavelmente tinha cheiro de ovelha. Por quê? Porque Davi era colado com ovelha. E hoje, como é que são os pastores de modo geral? Os pastores têm seu gabinete e não querem saber
do rebanho do Senhor. É a ovelha que tem que procurar o gabinete do pastor, é sempre a ovelha que tem que ir à casa do pastor, o que é completamente antibíblico. Provérbios capítulo 27, versículo 23, nos dá muito norte sobre isto, porque é o pastor que tem que cuidar, é o pastor que tem que ir atrás, é o pastor que tem que cuidar das ovelhas do Senhor. Provérbios capítulo 27, versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Então veja que nós, como ovelhas, nós precisamos de cuidado. Então é o pastor que tem que nos procurar, principalmente quando essa ovelha está desgarrada, está perdida, não tem ido aos cultos, por exemplo. Então é o pastor que tem que se interessar pela ovelha e não o contrário, como eu já ouvi alguns relatos, né, de pessoas que chegaram para mim, eu fui falar com o pastor, mas o pastor disse para eu ir procurar ele. Outra vez tive o desprazer de ouvir uma pessoa dizer que ele era um dirigente de congregação e disse que ele, no caso ali como pastor, ele disse que as ovelhas, se quiserem, que me procurem, porque eu não vou procurar ninguém. Então veja que há aqui uma questão que é muito estranha, porque é o pastor que vai cuidar de ovelhas, é o pastor que precisa procurar as ovelhas. E porventura, se você é líder de algum departamento, você está também como um pastorzinho, vamos assim dizer, né? Então você também precisa cuidar dos seus liderados. O rebanho, além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. Será que é o nosso caso hoje? Será que nós estamos sem pastor? No sentido humano? Porque certamente Jesus é o nosso pastor. Alguns domingos atrás, falamos sobre a ideia dos desigrejados, né? Pessoas que não têm pastor, né? Mas ali eles não têm pastor por quê? Porque eles procuram não ter. Eles optam por não terem pastor. São pessoas que estão completamente desligados da igreja, do corpo de Cristo, portanto está desligado de Cristo. Não há aqui nenhuma conduta que vai testificar que um desigrejado está correto. Ele está completamente equivocado. Então veja que a ovelha, ela precisa sim ter um rebanho, estar junto com as demais e, claro, ter sempre um pastor para cuidar. Os pastores. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Como Israel era teocrático, era o próprio Deus, né, que governava Israel. E é diferente hoje, porque naquela época era possível separar o civil e não era possível separar o civil do religioso, ou seja, era a mesma coisa. Laicos, no caso, é diferente. Hoje, o que é laico? Um Estado laico, um país, quando é laico, quer dizer que ele é livre para escolher a religião que ele quiser. Antigamente não tinha esse negócio de ser laico, era uma obrigatoriedade, vamos assim dizer, né? Israel, no caso, seria, vamos dizer, que meio que obrigado a seguir a Deus, seguir mais ou menos essa a ideia. É claro que Israel seguia se quisesse, mas a ideia, né, principal era que Israel seguisse a Deus. Por isso a teocracia, porque era governado diretamente por Deus. Então veja aqui uma dinâmica bem diferente da nossa. Hoje no Brasil é um estado laico, qualquer pessoa pode defender a sua fé, e aqui, claro, é diferente. Aqui o civil é diferente do religioso. Na época de Israel não podia separar, o religioso e o civil eram a mesma coisa. Sinopse: o rebanho nas escrituras pode ser identificado como o povo de Israel e a igreja de Cristo. Sobre os pastores infiéis. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Aqui temos algo em comum entre o pastor e no caso seria o presidente da República, né, para a gente ter uma ideia, né, que é o nosso governante. Então, qual é a função do pastor e do presidente da República? Alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então vamos lá. O pastor precisa alimentar o rebanho. Como ele alimenta? Ele alimenta com a palavra. Somente a palavra, unicamente da palavra. Ele precisa guiar
as ovelhas. Mas para ele guiar as ovelhas, ele também precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não pode guiar as ovelhas dele mesmo, ele precisa ter o Espírito Santo na vida dele para ele poder guiar corretamente as ovelhas da casa do Senhor. Ele também precisa proteger o rebanho, porque certamente virão lobos, falsos mestres, falsos pastores. Para quê? Para deturpar aquilo que ele ensina, para mostrar para aquela ovelha que ela aprendeu errado ou coisas do gênero. O pastor te ensinou errado, na verdade o pastor ensinou certo, mas o falso pastor diz que o pastor ensinou errado. Então, há aqui uma ideia bem centralizada do que o pastor precisa fazer, que é alimentar, guiar e proteger o rebanho, assim também como deve fazer o presidente da República. É claro que o presidente da República aqui não vai sentir no sentido literal, ele vai alimentar, no caso, vai ser no nosso arroz com feijão, por exemplo, ele vai manter o alimento do povo. Tem também a ideia de guiar, o presidente precisa guiar o povo, ele precisa guiar o povo para um lugar correto, instruir corretamente, falar honestamente, falar com verdade, que é muito pouco provável na maioria das vezes. E também ele precisa proteger esse povo. Como é que ele protege? Certamente com as forças armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e as demais polícias. Para quê? Para que assim haja segurança para o povo. O que os governantes faziam? O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, para designar a exploração e abuso de sua autoridade. Não é diferente nos dias atuais, infelizmente. Então vemos aqui uma dinâmica de comer a gordura. Eu me lembro que certa vez eu estava na escola dominical e um dirigente falou o seguinte: nós não podemos somente comer a gordura da ovelha. Ou seja, ele deixou claro que ele comeria da gordura da ovelha. Ou seja, ali estava falando sobre dízimos e ofertas e coisas do gênero. Então o que ele estava dizendo era: eu quero mesmo de fato comer a gordura da ovelha, eu quero de fato o dízimo, eu quero de fato a oferta. Infelizmente são coisas que acontecem. Por quê? Porque a maioria dos pastores, a maioria não, uma parte, a grande massa esmagadora dos pastores são pastores compromissados com a palavra. Mas aqui ficou claro essa ideia de querer o melhor da ovelha. Então veja aí, vos vestis da lã, ou seja, ele tira a lã da ovelha e agora ele se veste com essa lã. É claro que isso aqui não é no sentido tão literal assim quanto parece. O que dá a ideia é o seguinte: ele tira a lã da ovelha, vende essa lã e vive da gordura, ou seja, vive daquilo que aquele dinheiro proporciona para o pastor, o que é antibíblico. Então ele degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então veja que aqui há uma série de situações que inclusive não apacenta as ovelhas, o que também uma boa parte dos pastores também não estão muito preocupados em apacentar as ovelhas, estão mais preocupados em dízimos e ofertas alçadas e coisas do gênero, o que é uma pena, mas nada disso ficará impune naquele grande dia. O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas e desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aqui é uma ideia bem prática que vemos em algumas igrejas ainda, de pastores que não estão preocupados com as ovelhas, que não se importam em cuidar das fracas, das doentes, das quebradas, das desgarradas, e até vou aqui acrescentar também aquelas rebeldes também, que sempre acontece uma ou outra, Mas o que eles fazem? Eles dominam com rigor e dureza, ou seja, eles oprimem a ovelha. Vamos trazer para nós, é algo como você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo, e você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo, como uma imposição. Jesus chegou a dizer a esse ponto que vós mandai fazer isso ou aquilo, mas vocês mesmo nem com o dedo é capaz de tocar. Então, ou seja, o pastor manda fazer, mas ele mesmo não vive aquilo que manda.
ou diz para não fazer, mas ele mesmo está fazendo. Então é o que? É uma hipocrisia. É um pastor que não está preocupado com as ovelhas, mas sim em trazê-la com rigor e dureza, né? Oprimir as ovelhas, né? As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Quando o Senhor fala conosco, Ele fala através da sua palavra, nós precisamos compreender que há pontos, quando o Senhor fala sobre ovelhas, Ele está falando também para nós. E o Senhor, Ele atua como nosso pastor. Entretanto, há um ponto que não vou aqui passar pano quente no pastor infiel, mas também é uma culpa nossa. Por quê? Porque a ovelha, né? Nós não queremos saber da palavra, nós não vamos aos cultos de doutrina, nós não vamos às escolas bíblicas dominicais, nós não estamos nos estudos bíblicos que acontecem aleatoriamente por uma situação ou outra, porque talvez nós achamos que nós já sabemos o bastante, né? Então, os pastores infiéis, o que eles fazem? Aproveitam que nós não temos conhecimento bíblico, porque nós não conhecemos a palavra de um modo geral, aqui generalizando, sei que existem muitas exceções, mas aqui só para a gente entender. E o que acontece? Ele leva as pessoas para desacreditarem na palavra, ou mesmo usam a palavra com textos isolados para tirar proveito disso, uma vez que essa ovelha não conhece a palavra, não lê a palavra, então acha que o pastor está falando corretamente. Sinopse: a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. E realmente há muitas ovelhas dispersas e infelizmente os pastores não têm ido buscar essas ovelhas. Sobre o bom pastor, a reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. É certo que quando o pastor infiel faz isso ou aquilo, o Senhor está vendo. Há uma coisa muito interessante que nós precisamos ter em mente, que a igreja é a noiva de Cristo. Uma vez que ela é a noiva de Cristo e alguém agride essa noiva de Cristo, Cristo vai revidar depois. Cristo não vai deixar impune. Algumas pessoas podem pensar, mas isso não acontece no momento. Não. Muitas das vezes não acontece no momento. Alguns desses só verão o rigor de Cristo no dia do juízo. No grande dia, grande terrível dia do Senhor, é que o Senhor entrará com uma punição, um castigo, que será um castigo eterno. Agora, a verdade é que há alguns pastores infiéis que no decorrer da sua carreira infiel na jornada cristã, né, uma jornada infiel ao Senhor, um dia ele acaba sendo tocado pelo Espírito Santo e acaba reconhecendo o quanto ele está errado, equivocado, e pede perdão a Deus, pede perdão à igreja e segue uma jornada corretamente. Eu lembro de um caso, quando eu era garoto, de um pastor que num dia de culto, de domingo, a igreja estava bem cheia, o pregador pregando a palavra com firmeza, e no final do culto, quando o pregador perguntou se tinha alguém para Jesus, o pastor, o presidente, aceitou a Cristo e disse: eu vou aceitar Jesus porque eu tô tendo consciência agora que na verdade eu nunca fui salvo na pessoa de Jesus. E ele aceitou a Jesus. Então veja que interessante, né? Pastor de igreja, e ele reconheceu que de fato ele não estava salvo na pessoa de Cristo, porque o que ele fazia não estava em acordo com a palavra do Senhor. Bom, antes tarde do que nunca, ao menos ele reconheceu que estava em falha e aceitou a Cristo como Salvador. Pior é aqueles, né, que vivem nessa prática para o resto da vida e padecerão a eternidade sem Cristo. Mas a verdade é que nenhum pastor infiel ficará impune diante do Senhor. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, pois que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Jesus, ele é o nosso bom pastor, é o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O Senhor, ele vai agregar
todas as ovelhas de todos os tempos no seu redil. E ele será eternamente o nosso bom pastor, o pastor que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Por isso que eu não gosto muito da ideia de chamar um pastor de bom pastor, porque bom pastor é Cristo. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário por suas ovelhas. Qual pastor faria isso? E ainda que fizesse, não seria suficiente para salvar ninguém, porque somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Somos remidos somente pelo sangue do Cordeiro. Então é interessante que Jesus, quando sendo o bom pastor, deu a sua vida por nós. O pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando o leão e o urso. Como já havia falado sobre Davi, ele fazia muita questão das ovelhas. Para a gente ter uma ideia, a ovelha, em questão de literal, ela não tem muito valor comercial, ela não vale muito. Então, se uma ovelha não vale muito, por que Davi arriscava tanto a vida brigando com o leão e com o urso, por causa de um bando de ovelhas? Porque, na verdade, quando nós vemos a ovelha, quando vemos um ao outro como ovelha, talvez aquilo não tenha valor para nós, mas tem valor para o Senhor. Talvez Davi entendesse esse negócio. Talvez Davi compreendesse, por isso ele dava tanto valor ao rebanho de ovelhas que ele cuidava. E cada um de nós, independente se nós não somos pastores em casa ou na família, ou em algum departamento, ou mesmo no trabalho, ou ainda que nós não sejamos de forma nenhuma, né, um líder cristão em algum lugar, talvez sejamos sozinhos, ainda assim nós devemos dar valor a esse chamado que o Senhor tem nos dado, porque certamente o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, então cada criatura é uma ovelha, então nós devemos pregar a palavra com firmeza, com amor, com carinho, mas ao mesmo tempo ser valente a ponto de enfrentar o leão e um urso para salvar uma ovelha, ainda que aparentemente seja uma ovelha humilde, que não tenha o que proporcionar, materialmente falando. E essas, principalmente essas, precisam ser muito mais valorizadas, porque são muito mais necessitadas do amor do Senhor. E nós devemos fazer isso com todas as nossas disponibilidades, com todas as possibilidades que temos. Nós devemos continuar falando às ovelhas da casa do Senhor. Sinopse: Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Conclusão: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas, e isso degrada a Deus. Ou melhor, isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Então, nós como ovelhas da casa do Senhor, nós também devemos estar em amor um para com os outros, e não dando aqui marradas, né? Olha que situação. Nós não devemos, né? Isso no caso seria um confronto, né? Confrontar uma outra, né? No sentido literal da palavra. Então nós não devemos ficar aí marcando um território, nós precisamos compreender que somos ovelhas, e uma vez que nós somos ovelhas, nós devemos estar andando no rebanho juntamente com ovelhas, tendo o nosso pastor, aqui tanto na questão espiritual, né? O pastor da igreja, como também o nosso bom pastor, né? Nós devemos estar sempre ligados ao nosso pastor, obediente ao nosso pastor, claro, desde que ele esteja com base bíblica. Caso isso não ocorra, ele precisa também ser repreendido. Mas, de forma geral, os pastores são muito envolvidos com a palavra, são muito instruídos na palavra e têm um compromisso de estar sempre pregando a palavra para as ovelhas. Revisando o conteúdo, número 2, a palavra pastores de Israel no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, 1 ao 5, se refere aos governantes. Número 2, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Número 3, cuidavam de si mesmos, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Número 4, eles não cuidavam das ovelhas. Número 5, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Que Deus em Cristo continue abençoando
a sua vida, que você seja uma ovelha obediente ao seu pastor, obediente a Cristo, que você não venha a ser uma ovelha rebelde, né? Não venha ter essa rebeldia na sua vida, que você tenha em mente, no seu coração, que assim como o pastor infiel dará contas de si ao Senhor naquele grande dia, a ovelha rebelde também. Portanto, continue sendo uma bênção na casa do Senhor, sendo uma ovelha obediente ao seu pastor e a Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma ótima aula. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!